Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Quarta-feira, dia 30 de outubro, 30ª semana do Tempo Comum. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, aniversariante, bom dia, internautas, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. É urgente a hora da salvação, pois o tempo de Deus chama-se aqui e agora. Enquanto os escribas e os sábios da lei discutiam quem seria salvo, o Senhor nos dá sua salvação por amor, por misericórdia. Jesus nos ensina que é preciso fazer todo o esforço para nos deixar salvar. Temos nossas dificuldades, mas se o coração estiver aberto e for acolhedor, não perderá a oportunidade da salvação que Cristo nos oferece. A humildade não o torna melhor que ninguém, mas o faz mais parecido com Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em tua casa hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Zaqueu era desprezado e odiado pela multidão. Ele tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar e ainda assim sentia um vazio em seu coração. É muito provável que ele tivesse um peso na consciência por alguns erros cometidos e se sentisse rejeitado pela sociedade. Sua riqueza permitia que ele usufruísse do melhor que o mundo poderia oferecer, mas não lhe permitia ter paz. Então, Jesus olhou para Zaqueu e, chamando-o pelo nome, promoveu um encontro entre eles e, por meio disso, possibilitou uma nova vida àquele homem. Zaqueu reconheceu seus erros, assumiu a responsabilidade por repará-los, abandonou sua vida fora dos planos de Deus e passou a viver uma nova história. Ele poderia ter simplesmente se confessado a Jesus e continuado com os mesmos erros, mas dessa forma sua vida permaneceria igual. Isso me ensina que Jesus olha para nós com amor e compaixão, para quem somos de fato, não para os erros cometidos. Ele consegue visualizar coisas a nosso respeito que nem sequer nós mesmos conseguimos. Talvez você esteja preso a erros do passado, mentiras que o mantêm acorrentado a situações ou pessoas. Para ser curado, eu precisei deixar o passado e permitir que o Espírito Santo trabalhasse em mim, para só então iniciar uma nova vida, totalmente alicerçada nas verdades de Deus. Você tem vivido acorrentado ao passado? Talvez isso esteja impedindo-o de ir adiante. Saiba que um encontro verdadeiro com Jesus pode mudar toda a sua história, assim como ocorreu com Zaqueu. Troque as mentiras, dores e medos pelas verdades e pelos sonhos de Deus para a sua vida. De nada vale ganhar o mundo inteiro e perder Jesus. Recusaram o Cristo, mas os pagãos o acolheram. Assim, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Recentemente, uma moradora de uma certa cidade contou-me ter percebido que seu filho não queria mais frequentar a escola. Quando chegava o momento de ir para a aula, ele chorava. Como é típico entre aqueles que sofrem esse tipo de agressão, não contava nada,
mas a mãe descobriu que havia alguns meninos provocando insistentemente o garoto e foi até a escola ter uma conversa com a direção e os professores. Isso fez com que a situação mudasse, porque o agressor, na maioria das vezes, é covarde e não espera que a vítima tenha esta atitude de pedir ajuda e reagir. A iniciativa desta mãe de ir até a escola foi correta, porque é responsabilidade daqueles que gerenciam as instituições de ensino fiscalizar o ambiente compartilhado pelos alunos e não deixar que nenhum tipo de violência ocorra. A curto prazo, também é recomendável que os pais tenham uma conversa franca com seus filhos, no sentido de encontrar maneiras para que eles possam ficar protegidos. A vítima, como já mencionado antes, geralmente a vítima de bullying é uma pessoa que se destaca das demais por motivos ou mais variados, apresentar padrões físicos diferentes, ser baixinho ou baixinha, gordinho ou gordinha, magro demais, usar óculos, etc. Pertencer a um grupo religioso ou a uma raça que configure minoria na comunidade, expressar um comportamento fora do comum, como timidez excessiva com dificuldade para se enturmar, desempenho escolar ruim, dedicação excessiva aos estudos e isolamento social, os chamados nerds, entre outros. Quanto à média de idade em que o bullying é mais comum, as pesquisas indicam entre 12 e 14 anos, contudo podem ocorrer casos em outras faixas etárias. Diante da agressão, quase sempre a vítima costuma apresentar insegurança e se retrai, passando a sofrer calada. Em alguns casos mais raros, acaba assumindo o que a agressão sugere e se transforma em algoz de outros mais frágeis do que ela. Muitas vezes a vítima se coloca em situação de risco e sofre as consequências. Então, o primeiro passo é perceber quais são essas armadilhas e traçar um plano para não cair nelas. Um exemplo é mudar horários e hábitos, bem como procurar um professor ou a direção da escola e pedir ajuda. Uma recomendação importante para quem é alvo de bullying é evitar situações que favoreçam a agressão. Por exemplo, passar por locais onde os agressores se encontram. Se não tiver jeito, jamais fazer isso sozinho e buscar sempre a companhia de alguém de confiança, de preferência um adulto, pelo menos naquele determinado momento. As consequências, dependendo da estrutura psíquica da vítima, a agressão contínua pode gerar consequências nocivas. Problemas de socialização, medo, angústia, pânico, crises depressivas, distúrbios alimentares, anorexia e bulimia, distúrbios do sono, fobia em relação ao ambiente escolar. Existe até mesmo um índice já confirmado de suicídios provocados pelo bullying. Por isso, quando a criança ou adolescente demonstrar estar em sofrimento, não se deve esperar. Quanto antes for procurado a ajuda de profissionais especializados como educadores e psicólogos, melhor. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 9. Salmo 144, e nos convida a rezar: o Senhor cumpre sempre suas promessas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor cumpre sempre suas promessas, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 13, versículos 22 ao 30, assim está escrito: naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos, escrito segundo Lucas, capítulo 13, versículos 22 ao 30, nos ensina a palavra do Senhor. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Esta pergunta era frequente naquele tempo. Alguns rabinos respondiam que se salvariam todos que fizessem parte do povo de Deus. Outros achavam que só uns poucos escapariam da condenação. Jesus diz claramente que não basta ser do povo de Deus e afirma também que se salvarão todos os que se esforçarem e lutarem por colaborar com o favor divino que é oferecido a todos. Será que fazemos nossa parte? Nós nos alegramos na vossa salvação e no nome do nosso Deus exultaremos. Bendito seja o Pai, presente no Filho e em seu Espírito. Santíssima Trindade, comunhão eterna de amor, um só amor. Há um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, Deus realizou a salvação por meio de seu Filho Jesus. No mistério pascal de Cristo, vivemos a ação das pessoas divinas em comunhão para nossa salvação. Deus nos ama. A história de nossa humanidade é, desde seu início, carregada de amor. Desde sempre, o Senhor não se esquece de nos amar. Está perto de nós. Fala conosco, nos chama, nos acolhe
e nos escolhe. Talvez pela vida atual extremamente agitada, uma vida marcada por compromissos, pela correria e pelo pouco tempo que nos sobra, não percebemos nem enxergamos a luz divina, que é o amor de Deus. Deus nos acolhe. Essa presença do Senhor vai nos exigir fidelidade, pois Ele é fiel sempre. Não podemos perder esta consciência de nossa responsabilidade para com Deus. Se há muitas coisas ocupando o lugar de Deus, então não haverá lugar para Deus em nós. É preciso saber ouvir a Deus, que nos escolheu, que nos fala, que não aprova dominações e escravidão. Será que sabemos ouvir a Deus? Para entender o jeito de Deus, basta abrirmos o Evangelho e acolher o que nos ensina. Deus é Pai, é irmão. Como é bom saber que há um só Deus, que é Pai, Abba, que é irmão, amor. Somos destinados a pertencer à família divina. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os homens e as mulheres, filhos e filhas de Deus. Não tem sentido algum não viver no amor, pois como família, só o amor torna tudo possível. Em Cristo, o Filho se fez nosso irmão. O Pai nos fez co-herdeiros da salvação. Ser discípulos convencidos do amor eterno do Pai, realizado em seu Filho Jesus Cristo e confirmado pelo Espírito Santo. Cristo nos chama para sermos seus discípulos. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade é um só amor, uma só comunhão, uma só vida. E é isso que todo discípulo deve levar ao mundo: o amor comunhão a todos os povos, nações, pessoas e lugares. É responsabilidade do cristão anunciar a salvação, no aqui e agora. O dinamismo da salvação plantada entre nós por Cristo não pode ficar ao léu, nem para certas ocasiões apenas. A salvação deve ser anunciada pelo cristão, pois é esse caminho que nos conduz à fé e à salvação em Cristo. A verdade do céu está presente na terra e nos resgata para a comunicação no amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.